Olá, boa tarde. Hoje é 27/12/2023. Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo restante de dia, um ótimo restante de semana e um ótimo restante de semana e de ano e um 2024 abençoado com proteção, com livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 397. Então, sabe por que eu leio a Bíblia? Porque eu creio em Deus, em Jesus Cristo, no Pai Celestial e no Filho dele Celestial. E eu creio nessas escrituras porque elas são verdadeiras. O que é que falta nas escrituras? Somente o nome dele hebraico, aramaico e grego. Só isso que falta na Bíblia Sagrada, nas escrituras. Nas escrituras sagradas. Só o que falta é o nome dele em hebraico, aramaico e também hebraico, e aramaico e grego. Então Deus abençoe vocês, sua família, mas ela é real. Então, João, João capítulo 6, versículo 35. Versículo 36. Mas já vos disse que também me viste e contudo não crestes. Então Jesus falou isso naquele dia. Mas eu vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Então os judeus, eles estavam vendo Jesus, crendo, sarando, libertando, transformando, as pessoas sendo ressuscitadas, ele ensinando, mas eles não estavam crendo. Alguns, lógico que teve multidões que creram, multidões que aceitaram ele, multidões que se batizaram, multidões que fizeram a vontade dele, lógico, mas muitos não estavam crendo. Então o que eu quero dizer para você é que tem muita pessoa em cima da terra que não crê, mesmo tendo um cargo eclesiástico na religião católica, evangélica e em outras religiões. Tem pontos da Bíblia, textos bíblicos, leitura, versículos que a pessoa não crê ao ponto de focar naquele versículo e passar a ensinar. Então não está crendo. Então se você crê, tudo se torna diferente. Você passa a apoiar a Bíblia, a crer, ter fé e a ensinar o povo a obedecer ou dizer, obedeça para poder você ser salvo, para poder você conseguir a salvação. No versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então Jesus diz, tudo o que o Pai dá a ele, vai a ele. Então veja que tem muitas pessoas que estão indo até Jesus Cristo. Através de ler a Bíblia, de ouvir, através de aceitar Jesus, de se batizar, de amar o próximo, de fazer o bem, de ajudar. Estão indo. E ele diz que de maneira alguma lançarei fora. Então Jesus não quer lançar ninguém fora, Jesus quer salvar todos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que o Jesus é o exemplo maior, o Filho do Pai Celestial e o Pai Celestial. Então ele diz que não veio para fazer a vontade dele, mas a do Pai dele. Muitas vezes tem pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade própria, do seu eu, das suas vontades. A qual não é a vontade de Deus e não é as Escrituras Sagradas, aquilo que ele determinou para que o ser humano vivesse como modelo de vida. Aí é onde o ser humano erra. Então o que é que você tem que fazer? Tentar se esforçar para fazer a vontade de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então veja o que Jesus disse, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Você sabia que no momento que Deus conversou com Jesus, enviou Jesus, e Jesus veio através do Espírito Santo sobre Maria, quando o Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu e depois ela teve ele. Naquele momento que ele passou, que Jesus fez isso, que ele desceu, que ele nasceu, que ele cresceu e passou a ensinar e morreu na cruz e ressuscitou, depois de 3 dias e 3 noites, toda a humanidade Deus deu para ele para salvar. Então Jesus quer salvar todos os seres humanos, não só um, mas todos. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então quem vê o Filho tem a vida eterna. Naquele tempo eles via fisicamente. Hoje como é que nós vemos Jesus? Através do Novo Testamento, do Evangelho, de Apocalipse, nós vemos Jesus através das Escrituras Sagradas e através de tudo aquilo que nós vemos, que tudo foi feito por ele, até mesmo nós, os seres humanos, foram feitos por ele. Então você vê uma pessoa, pronto,
Você está vendo o Filho de Deus, você vê o céu, a lua, as estrelas, o mar, as árvores. Tudo foi feito por ele. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Fala, como é que tu é o pão que desceu do céu? Eles murmuravam e dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como por dizer ele descido do céu? Eles não entendiam. O Espírito Santo tinha concebido em Maria, Maria tinha tido ele e ele era um filho de Deus na terra. Então o que falta o ser humano entender é isso. Eu entendi. Respondeu por Jesus e disse, não murmureis entre vós, então não murmure acerca da palavra, acerca dos ensinamentos. Jesus é o pão que desceu do céu, a palavra, o Novo Testamento. Por isso que o inimigo não quer que ela seja anunciada. O inimigo não quer, porque ela cura, sara, liberta, transforma, e a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus a João, de Atos até Apocalipse e de Gênesis a Apocalipse, não é religião, é Escritura Sagrada, Bíblia Sagrada. Palavra que cura, que sara, que liberta, é o pão da vida, é o alimento espiritual. Então creia. Então aqui tem tudo o que nós temos que fazer. Fazer a vontade do Pai, tal, se espelhar em Jesus, olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo restante de dia, um ótimo restante de semana, um ótimo restante de ano. Com proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E tenha um 2024 abençoado com proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Jesus, Ele te ama, Deus te ama. E tenha um 2024 com a proteção, com o livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua casa, e sobre a sua vida e sobre a sua família. Isso, que tudo isso que eu desejo para você, que venha sobre a minha vida também.